Provocar mais isso não, e eu vou explicar, falar né? o empírico, ela vai falar o científico, entendeu? Porque daí eu falo e a Van fala, não, isso é realmente, temos pesquisa, é verdade, né? Porque eu não tenho a mínima ideia de porque as coisas funcionam, às vezes, como funcionam. E daí, tipo, na moto ela já veio hoje fazendo um desses comigo. Eu, tipo, eu não consegui marcar o exame. Mas você já pensou nisso? É bom, porque às vezes eu falo pra ela, não atue como psicóloga, fala como minha amiga. Só que assim, dura 30 segundos, ela e a Débora. Que eu quero que elas, tipo, porque às vezes é isso que você tá falando, eu vou falar com os meus amigos de finitude, de medo, de coisa. A primeira coisa assim, sim, não fala sobre isso, vai fazer o exame, mas atrai. E tipo, com as pessoas que eu quero falar, daí elas já vêm me trazendo. Mas é porque são dois sistemas. É que você olha pra gente, tudo que é cuidado, você liga pra psicologia. Não é, às vezes a gente só tá cuidando como amiga. Mas é que os cuidados de vocês são tão bons que pra mim vocês estão atuando, entendeu? Tá vendo? Então tá Mas me avaliando, muito né? difícil, Tá me né? analisando. Ela separar isso porque é quem ela é, né? Porque me incomoda muito essa galera fala assim, é o pessoal e o profissional. Mas, gente, é a mesma pessoa, não existe pessoal e profissional. Profundamente, exato. O pessoal é aqui, o profissional. Mas, gente, você se dissocia? Isso é mais perigoso do que você falar que você é a mesma pessoa. Eu vou ligar o meu sistema profissional e vou dizer, não dá, porque você o tempo todo não tem como. A sua escolha profissional vem do seu pessoal. E depois, como você vive, o tempo todo você usa os dois. E você vai atuar o seu profissional totalmente. Tem tudo a ver como você é profissionalmente com como você é pessoalmente. Não tem esse, quando eu sou profissional, eu sou assim. Sim. Tem um detalhe ou outro que muda, óbvio, mas assim, não dá, gente. É a mesma pessoa. Sim. Mas é que às vezes. Eu fico muito irritada. Não leva pro pessoal. Então, mas agora nessa época que meus pais estão envelhecendo, eu pergunto pros meus amigos para saber como está a relação deles com os pais deles. E a maioria ou não tem paciência pra falar, ou não quer falar sobre isso porque realiza que os pais estão ficando velhos e vão morrer. E daí eu chego pra falar com a Débora, que é outra amiga nossa, e com a Van, e já falo, como é que é com seus pais? Daí dura assim 5 segundos como é que é com os pais, e daí já começa a analisar a minha relação com os meus pais e não sei o quê. Porque assim, porra, mano, são assuntos que, sei lá, eu não sei o que acontece que as pessoas não falam. Não falam, porque tem medo, Entendeu? porque as pessoas têm medo de lidar com o problema. Exato. Não é muita paulada pra dar. O quão difícil é a gente sustentar a nossa realidade numa era de mentiras. Porque tudo é positividade tóxica, tudo é lindo. Que mundo cor-de-rosa. A gente aqui tá no mundo cor-de-rosa, mas, né, não é, gente. Assim, é só tiro, porrada e bomba na cabeça. Só uma com licença aqui, que já gravei tudo isso. Eba. Agora tá começando. Agora a gente vai começar. Então, só situando vocês, Pauladers. Eu tô muito animada, porque o episódio de hoje, ele é muito, muito, muito especial. Então, assim, eu conheci um projeto há umas semanas atrás, chorei baldes, chorei rios, fiquei emocionada. Tem até os cactos pra regar. Que estão tudo seco, coitados, os cactos são tristes. Mas eu quis trazer um pouco desse projeto pra vocês e dividir essa paulada, porque eu tomei muita paulada e falei, cara, todo mundo precisa tomar essa paulada, que é uma paulada necessária, que a gente tem que falar sobre. Já rolou uma palhinha aí nesse preview. Gente, isso que vocês gravaram vai sair? Vai sair. Eu nem sei pra onde olhar. Você não precisa olhar pra câmera, porque a gente conversa entre aqui. É só que eu tô dando esse disclaimer pros paulados pra eu situar eles, porque esse episódio é diferente, entendeu? Então, assim, né, já indo pro nosso episódio, quem que eu tenho aqui que eu vou apresentar vocês duas? Essas monas maravilhosas. Que é a Simone Mozilli. Simona. Essa Mona Simona. Essa Leonina, que tem o dom da palavra. Fundadora e CEO da Beabá, uma ONG incrível que desmistifica o câncer para crianças, adolescentes e seus cuidadores. E ela mesma, uma sobrevivente dessa doença. Ela que também é conselheira do Hospital de Pesquisa Infantil St. Jude, no Tennessee. E é Patient Advocate na Inspire to Live, outra organização que é a voz dos pacientes com câncer. Apresentei direitinho? Yes. É só pelo Inspire to Live tão chique, mas é isso Inspire to Live, é isso, né? Mesmo. Dei uma gaguejada ali, mas saiu. Bom, tá maravilhoso. E quem mais? Vanessa Caran, libriana, psicóloga especialista em psicologia hospitalar, onde ela trata de cuidados paliativos e de luto, com uma abordagem centrada na teoria do apego. Ela faz todo o trabalho de transição de cuidados, da saída do hospital e também cuida do estresse de quem cuida. Eu amo isso. Além de ser parceira de todas as horas da Beabá. Sim. Bem-vindas, gente. Nossa, a gente é de todas as horas mesmo.
Vocês são chiquérrimas e maravilhosas. Mas assim, gente, o babado é esse. Eu ouvi a Simone falando lá na Audible, né? Ela foi falar pra gente, contar essa história. E eu fiquei realmente muito emocionada. E eu queria muito que você falasse um pouco aqui, resumidamente, o que você falou pra gente lá, para os pauladeiros conhecerem um pouco dessa história e a gente entrar na paulada toda. Tá. Nossa, gente, aqui realmente o que eu falei lá foi muita coisa, mas resumindo, você é publicitária, né? Não, eu sou Não? produtora de TV e cinema. Ah, bom, tudo bem, nós somos mais de uma área de comunicação, a Van, então deixa de ser de comunicação, ser uma psicóloga também. Mas eu não tinha esse contato com a área de saúde, eu tinha medo de hospital, não era uma pessoa... odiava esse meio, evitava. Até dentista era aquela coisa que eu não ia, até eu começar a fazer trabalho voluntário com crianças com câncer. E daí começar a ouvir das crianças, quando eu contava para as crianças que o câncer era um bichinho e que elas iam fazer quimioterapia, que seriam soldadinhos, e começar a tomar umas que era assim, ô tia, não são soldadinhos, é quimioterapia, é uma medicação que vai na veia, que vai dar... Então assim, algumas crianças que não eram tão pequenas começaram a me ensinar. E eu comecei a ver, a primeira vez que eu fui numa casa de apoio, tinha uma adolescente barriguda, e essa foi a famosa que eu falei, menino ou menina, dela câncer de fígado. Nossa. Então realmente não era muito... Você já tomou essa paulada e veio, ups, acho que... Exatamente, até que eu tinha um cisto de ovário, uma criança que estava tratando, que eu fiquei super amiga, falou, se vai tirar esse cisto. E eu tinha medo e eu acompanhava esse cisto há um ano, eu tinha feito um e-mail pro cisto. Ele escrevia e-mail pros meus amigos, entendeu? Falando, estou aqui, enfim, que era um teratoma. Gente, maravilhoso. E daí essa criança, Ana Luísa, faleceu e daí eu fui tirar o cisto. E daí na cirurgia descobri que não era um cisto, era câncer de ovário. Aliás, hoje eu não sei se pode falar ou se vai cortar, mas é o Dia Mundial de Câncer de Ovário. Hoje é o dia que a gente tá gravando. Exatamente. É dia 8 de maio. 8 de maio. Dia Mundial do Câncer de Ovário, de conscientização. Porque é uma doença que, infelizmente, as pessoas não têm você não consegue detectar tão facilmente, entendeu? Não tem um protocolo, assim... Você acha que é um cisto, de repente você vai ver... Exato, mas não Ai, é muito comum. já querem ver o meu cisto. Então não entre em pânico, mas não é muito comum, acontece. E daí descobri na cirurgia. E daí já tinha metástase, já tinha espalhado, já estava com os gânglios comprometidos. Então eu saí da cirurgia com uma possibilidade de cura pequena. E as pessoas que me acolheram nesse procedimento, depois pós-cirurgia, que era quimioterapia, tratamento, foram as crianças que eu já conhecia. E daí eu ia... Gente, daí de verdade, eu larguei toda a minha ideia de tipo o que é o câncer, aquilo, e entrei naquele mundo de desespero, sabe? E daí foram as crianças que me acolheram. Não, vem cá que eu vou te contar como é que é quimioterapia. Elas me levavam, às vezes eu tinha medo de fazer exame, eu tava chorando, a criança me dava a mão, eu vou com você até o Nossa, gente, eu vou chorar tudo de novo, socorro. Exato. Não, eu tenho fotos desses momentos de eu assim chorando e a Bárbara, que tinha acabado de amputar a perna, me levando pra fazer uma fotografia. Nossa, cara, isso é muito surreal. Eu acho o mais surreal dessa história também se você não tivesse feito esse trabalho voluntário... Eu tava morta. Tipo, era pra você estar aqui, era muito pra você ter a trajetória que você teve, pra fazer o... Não, e isso é muito louco, surreal. que eu falo assim, né, eu fui ajudar uma criança que salvou minha vida. E assim, a Ana Luísa não morreu, né, infelizmente não está aqui. Quer dizer, ela está aqui porque assim, as pessoas só morrem quando a gente deixa de falar delas e deixa de lembrar delas. E se eu não tivesse passado por isso, talvez de aprender tudo isso antes, eu não sei se eu teria estrutura para aprender durante o tratamento. Porque daí depois, eu acho que a Vã até pode falar, porque uma coisa é você aprender uma coisa quando você não faz parte daquilo. Sim. Que você ainda enxerga com uma cara um pouco mais fácil, talvez. O duro é quando você está inserido naquilo que você tem forçadamente fazer quase uma faculdade de medicina durante o tempo que você está no tratamento, sabe? Então, assim, realmente, eu não tenho nem o que falar das crianças, o que elas foram na minha vida. E é muito louco porque eu fiz comunicação. Então, assim, a única sacada do Beabá foi usar toda essa parte de comunicação que eu aprendi para falar sobre câncer. Eu só mudei o conteúdo, porque, tipo, a maneira de falar, a gente trabalhava, não sei se pode falar marcas e tal, mas o cliente principal da gente era a Disney. Inclusive são parceiros até hoje nossos. E foi lá que eu aprendi tudo, comunicação, como desenhar, como fazer as coisas, e daí isso tudo serviu de base pro Beabá. Que é muito incrível. É um urso que ficou amigo de um camundongo, praticamente. Gente, é muito lindo esse trabalho, assim, e eu acho emocionante que
você fala, é uma coisa pras crianças, é voltado pras crianças, o livro é super lúdico e infantil. Só que eu acho que é muito pra adulto também. E aí acho que eu queria te ouvir um pouco também sobre isso, porque pra mim rolou essa paulada com a sua história, ouvindo. E aí, como eu realmente não sei falar, porque é isso, a gente vai falar com as pessoas doentes e a gente vai falar meio que é alguma coisa, ou a gente tem essa dificuldade de tocar no assunto, de adereçar a doença como uma doença. É o elefante branco na sala que todo mundo finge que não existe. E ai, e, tipo, Mas que tá ali o tempo todo. mas tá ali. E aí parece que pra quem tá doente, consegue falar mais do que quem não tá. E aí a gente fica meio... Mas essa é uma grande dificuldade, Como? né? A grande pergunta não é se a gente consegue falar, mas sim se a gente dá conta de ouvir o que crianças, adolescentes, adultos, idosos têm pra falar. Então, quando a Simone começa a falar que ela foi fazer um trabalho voluntário e ela tentando explicar pra criança, a criança diz pra ela, não é por aí, ela fez a primeira mágica, que é ela tornou aquela pessoa ativa no processo dela e detentora de informação. Porque o que a gente faz? A gente quer desvalidar. Ai, nossa, você tá com câncer por quê? Você é muita mágoa, né? Ah, Aí, e isso nossa acontece senhora, eu queria dar uma paulada. hoje em dia, real mas agora. isso é uma defesa, porque se aconteceu com você porque você tem mágoa, maravilha, eu não tenho mágoa. Agora, se a gente fala que um câncer acontece porque as células se multiplicam de forma desorganizada, ferrou, eu tenho célula, você tem célula, você tem célula, então todo mundo pode ter câncer. Mas se eu coloco a culpa no doente, a outra coisa, ai, olha, você não pode desistir. Guerreiro! Tem Você não tem botões- escolha, né, Vânia? Você não tem escolha. Você vai escolha. fazer o Sim, quê? e a fala é muito isso, porque quando o paciente entra na jornada de cuidado oncológico, ele não tem tempo de pensar, ele tem que fazer exame, ele tem que repetir exame, ele tem que estar lá, ele tem que estar cedo, aí o médico vê o exame, aí vai fazer a quimioterapia, a idosa quimioterapia, aí vê as drogas. Ninguém pergunta pra ele, você entendeu? Repete comigo. Me conta o que você processou. Então, o tempo todo, se você pegar todos os processos de saúde, nunca são para o paciente. Inclusive, ele ganha o nome paciente porque ele precisa ter paciência, porque nada é para ele. As pessoas entram no quarto dele sem que ele queira, as pessoas minimizam, infantilizam as crianças principalmente, as crianças falam sobre elas, em frente à cama delas, mas não incluem ela na conversa. Não fala diretamente Não com fala ela, direto né? pra ela. Uma criança pequena que tá começando a ler, ela sai lendo tudo. Então como é que ela vai pra uma quimioterapia que tá escrito lá, ambulatório de quimioterapia, oncologia, ou outros nomes com alguns disfarces aí, mas com algum... Ela sabe. E aí ela é tão ligeira que ela fala pra você, Tia Van, eu sei, mas eu não posso falar porque senão a mamãe fica mais triste. Nossa, gente, é isso. Aí o paciente cuidando de quem cuida, assim, né? Mais Exatamente. preocupado com a mãe, fica triste, porque aí inverte. Sim. Inverte completamente. E esse é o nome, é quando você tem um sistema cuidador invertido. Então, quem é o mais frágil, que deveria ser cuidado por um mais forte, que é assim que nós seres humanos sobrevivemos, não consegue ser cuidado. O tempo todo ele fica se autorregulando nas suas emoções e aí é um caos, porque ele também entendeu que a mamãe e o papai não gostam que ele tome remédio pra dor. Então ele começa a tentar segurar a dor dele o máximo que Nossa pode. senhora. Não, são muitas camadas, assim, que você vai, assim, e eu comecei a aprender isso com as crianças, porque é exatamente isso que a Van falou. Às vezes eu tava com uma criança e daí eu entrava no quarto, isso na época que eu tava em tratamento. Daí eu entrava no quarto e a criança perguntava, e aí, Se, como é que você tá hoje? Eu falava, eu tô com medo de fazer o exame. Daí a criança falava, eu também tenho medo, mas eu não posso falar porque minha mãe disse que eu sou um guerreiro. Então, assim, começou a ter essa troca, mas só porque eu me permiti ser vulnerável, e não é porque era bonito, é porque eu tava apavorada mesmo, entendeu? E, tipo, as crianças naquele momento me abraçaram e começaram a falar coisas. Então, assim, isso que a Van comentou, era muito comum a criança falar assim, o hospital é o hospital do câncer, mas minha mãe fala que eu estou tratando um resfriado. Gente. E, gente, no fim isso não ajuda. A gente acha que proteger a criança talvez ajude, mas não ajuda porque ela acaba sofrendo sozinha. E ela vai conversar com quem? Naquela época era comigo, porque eu tava lá, mas talvez não tivesse nem pessoas pra ela conversar, entendeu? Ela não consegue se abrir com ninguém, fica sofrendo calada e... Isso é muito doido, assim, porque isso me pegou muito de como da gente não saber lidar com as pessoas nessa situação. E principalmente os pais acharem que o que eles estão fazendo é um cuidado e na verdade não é. É até um pouco agressivo, assim, né? Eu sei que agressivo é uma palavra, mas
Acho que pra criança isso é um pouco agressivo, assim. Não sei Pra se é um eles pouco também, pesado, mas... Porque imagina só, quando você imagina uma família com uma criança, não tá na imaginação de ninguém conhecer um oncologista. Conhecer um profissional de cuidado paliativo piorou. Psicólogo hoje em dia ainda tá virando um pouco comum, mas Ai, por se favor, a gente, gente, todo mundo na terapia, hein? se a gente pegar antes da pandemia, é um tabuzaço, né? Hoje a gente já entendeu que, olha, a saúde mental tem um impacto, talvez deva a pena olhar pra isso. Então, eles já vêm com uma situação muito assim de onde nós falhamos. Nós falhamos. E às vezes o que a gente percebe é que eles precisam percorrer um caminho de várias vezes ir no pronto-socorro, às vezes ser até um pouco incisivo com a equipe, dizer que o filho tá estranho e aí nos exames mais básicos às vezes não dá tanto. Então assim, ele já vem... Não quer acreditar também, né? Assim, quer... E nem, às vezes a mãe sacou que tem alguma coisa estranha e ela leva pra buscar, mas assim, o nosso serviço de saúde, ele também não vai pra uma investigação, não escuta tanto o pai e mãe. A gente não escuta ninguém, essa é a verdade. Então, esse espaço aqui é maravilhoso. Então, se eu não escuto, se eu me defendo, se eu já acho que eu falhei enquanto pais, eu vou querer proteger. Então, na nossa cultura, o que a gente ainda entende? A proteção é não entregar informação. E é exatamente o contrário. Quanto menos informação a gente tem, mais desesperado a gente fica. O Covid dá 1000 exemplos sobre isso. Verdade. Só que aí você também tem que entender que não adianta você enfiar a informação goela abaixo. Cada criança tem um entendimento, cada família funciona de um jeito, cada equipe de saúde titular ali, dono da criança no hospital, no ambulatório, vai funcionar de um jeito. Então, são várias camadas de sofrimento que são ali, você consegue enxergar as defesas, algumas vezes até evitativas, os pais falam, não entra no meu quarto. Converse com qualquer criança, mas com meu filho você não vai conversar. Ou ele tá ótimo, não precisa disso. E aí sai todo mundo com os pais para conversar, os pais voltam pro quarto com aquela cara de choro, que a gente não consegue desinchar os olhos tão fácil. Sim. E aí a criança fica lá, ok, qual é a informação? Não podemos falar sobre isso. Né? É quase, se você pensar, um encanto. Não falando sobre o Bruno, é isso. Porque você não fala sobre, isso é como se não existisse, né? Exatamente. Você não tá validando, então não existe, mas... E a informação foi dada, não fala sobre isso. E a criança, nossa, isso da criança sofrer calada, assim, pega. E eu acho que essa palavra precisa ser dada, assim. Eu acho que é um assunto difícil, delicado, mas eu acho que a gente precisa entender isso e sair desse lugar, assim. A positividade tóxica é um dos motivos pelos quais eu criei esse podcast, que é uma coisa que me incomoda demais, essa coisa do sugarcoating tudo, e tudo é lindo, ai, vibra aqui na positividade que vai dar tudo certo. Gente, o universo! A oncologia, então, isso é porque realmente tem muita gente que leva, isso que ela falou logo no começo, mas leva às vezes você ter ficado doente por isso, porque você pensou, então assim, logo que aconteceu isso, eu já estava há algum tempo voluntariando com crianças com câncer. E uma das coisas que eu mais ouvi foi, tá vendo? Você teve câncer porque você estava muito próxima, falou muito sobre o assunto, você atraiu. Ciência, ciência, mas percebe? Cadê? É isso aí, quanto mais ameaçada eu tô, mais eu vou responder coisas que não tem nenhuma Não tem, né? Lógica passou longe. Exato, Assim. E assim, e a gente sabe que é na maior vontade de ajudar, de desligar o medo, que nem você acabou de, né, falar uma notícia ruim, aí vem outras. Não, mas vai ficar tudo bem, né? Vai ficar tudo bem, né? Cara, e a gente fala isso, eu falo isso, Sim. O que você vai falar, assim? Mas não dura, porque quando você fala isso, você tá quase terminando o assunto, entendeu? Hoje eu tive um recado de uma mãe que escreveu que o filho não estava bem e a primeira coisa que eu escrevi foi: não sei nem o que te falar. Porque de verdade, na hora eu queria falar, mas calma, ainda tem mais um protocolo, calma, não sei o quê. Mas, gente, e aí eu não tô dando nem espaço pra ela falar, entendeu? Porque eu já tô devolvendo uma suposta... Vai ficar tudo bem pronto, então vira a parte que eu não vou falar sobre, você só tem o verdade. direito de sofrer quando a gente passar por esse protocolo. Ou quando sai o resultado do exame. Então, o tempo todo a gente desvalida. Porque a gente não é acostumado a ouvir, a gente é acostumado a falar. Eu ia falar isso, assim, é porque a gente não ouve, né? Mas como que você tá? De verdade. Porque a gente nunca pergunta como uma pessoa tá, querendo realmente saber como ela tá, né? Então, mas é isso que a gente fala no hospital também. Eu não gostava de fazer quimioterapia, chegar lá, tudo bem? Eu falava, não é tudo bem, é como você está, entendeu? Porque tudo bem, você já quer que eu responda tudo, só que na tua situação não dá pra ser tudo bem. Então na chegada era um tudo bem, que daí eu já falava, é como eu estou. E na saída era pior ainda, que era assim, vai com Deus. E eu falava, gente, eu não quero ir com Deus, eu quero ficar na terra. E daí todo mundo ria. Só que daí você tem dois problemas. Primeiro, você não sabe a minha crença.
você não sabe se eu sou religiosa, em quem eu acredito. Então, Exato. tipo, você vai com Deus, tipo... E segundo, gente, tipo, olha os contextos. Então eu falei, você quer falar isso porque a sua religião não é a minha? Então fala que Deus me acompanhe, porque daí ele que vem lá ficar comigo, não sou eu que vou lá ficar com ele, entendeu? Muito bom. Então, assim, são muitas coisas que, assim, e as pessoas falam porque é aquela famosa, né? Eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E não é isso. E na Porque você verdade, tem que tratar os outros como ele gostaria de ser tratado, não Sim. como você gostaria de ser tratado. e não é sobre o entendeu? outro, é sobre a pessoa que tá te Sim. falando. Porque fica com Deus e acabou o assunto, tchau. Tá tudo bem? Tá. Não tem E espaço. aí a pessoa fica achando, nossa, olha, eu sou uma ótima pessoa, porque eu desejei que ela vá com Deus, Exatamente. assim, eu sou muito iluminada. E também é um comportamento aprendido. E aí tem outra coisa, tem alguns momentos no adoecimento que a gente briga com Deus, com orixá, com Oxum, enfim, não interessa, fica que você quebra o pau. E a espiritualidade comporta você ter uma relação que contestar por que tá acontecendo isso, faz parte do seu processo reflexivo. Mas não, o que eu quero? Arrancar a Simone da minha frente, que lá vem ela com as perguntas que eu não quero responder. Então tá tudo bem, ó, o remédio tá aqui, não sei o que, isso quando eles não vão colocando tudo pra você não falar. Se tiver algum remédio pré-químio que deixa então a pessoa sonolenta, esse vai primeiro, porque aí vai parar de falar. Gente! E não é questão, tipo assim, não é uma questão até profissional. A gente sabe que isso é institucionalizado quase. Então, a gente que faz informação, assim como o Beabá, tem outras ONGs, tem outros institutos que fazem informação. Às vezes, a gente dá materiais dizendo para o paciente o que perguntar para o seu médico, o que resolver, e as instituições devolvem que esses materiais atrapalham a consulta, porque a consulta demora mais tempo, porque eles estão questionando coisas que não deveriam. Não deveriam, segundo quem, né? Segundo Não, quem segundo precisa nosso morrer, segundo... médico. sim, mas... E nem são as pessoas, né? Acho que assim, a gente tá num sistema que funciona desse jeito e ainda, se a gente comparar com outros países, aqui ainda o paciente ele tem um outro lugar, assim, não que seja, né, maravilhoso, mas diferente. Se você comparar com, por exemplo, os Estados Unidos, é uma outra pegada. Tem paciente que vem de fora pra fazer o tratamento aqui, porque lá é não. Aqui no Brasil, não necessariamente é não. E aí a gente Como também, assim? por exemplo, assim, ó, você tá com uma doença avançada, estágio 4, pra cá você não tem mais performance pra fazer um tratamento oncológico, você não tá qualificado, enfim, os resultados das outras drogas que são primeiro indicadas, você não respondeu bem. Quando a pessoa tem condições, às vezes ela vem pro Brasil pra tentar uma outra possibilidade, ou ser resposta a uma outra droga e... Sem comprovação científica muitas vezes, Exatamente. entendeu? Então, Mas é só Naqueles trials, Não, aqueles você- testes Não, ainda. mas isso ainda é ok, entendeu? Mas assim, isso que a Rô tá falando, eu vou até falar como paciente que não sou profissional de saúde, para não tomarmos processo nada disso. Mas é isso, como a gente não consegue falar o não, tem muitos profissionais que acabam, mas e se acontecer um milagre? Vamos tentar isso? E muitas vezes isso, a qualidade de vida do paciente vai lá pro buraco. Mas todo mundo se sente mal em não tentar. Porque quer Porque é tentar uma de coisa tudo, nossa, porque como que eu não vou entendeu? tentar? Exatamente. O nosso manejo de frustração do brasileiro, ele é muito pequeno, muito limítrofe. A gente... O brasileiro é positivo tóxico por natureza, socorro. Gente, mas é que quem não tentaria? Todo mundo, entendeu? Não vamos nos culpar também, mas é isso. Mas é o que a Van falou nos Estados Unidos, eu tenho vários amigos que se tratam lá e alguns vieram se tratar aqui. É isso, e as informações são passadas, por exemplo, quando eu soube na cirurgia, depois, no começo da quimioterapia tudo, como é que foi me falado? Eu perguntei, eu vou ficar bem, eu vou ficar curada. E os profissionais falaram, mas falaram daquele jeito. Você sabe que a sua chance de cura não é grande, varia de 20%. Nos Estados Unidos não tem conversa assim. É assim, olha, você vai fazer esse tratamento, a chance de você ficar vivo é 20%. Tipo assim, é na lata, entendeu? Você que lide É bem com direto isso. e reto. Zero emoção, zero... É assertivo, porque faz parte da cultura. A gente não tá aqui nem pra dizer se tá certo ou se tá errado, mas a nossa cultura, ela modula um pouco. Então, o profissional que tá na ponta, ele tá inserido naquela consulta. A gente vai ter um profissional mais humanizado, um profissional mais assertivo, mais compassivo. Sim, e vai ter outros que eles vão pro universo da oncologia que eles não é pra mim, de jeito nenhum. Não consigo. E é ok, acho que Consegue a enxergar. autopercepção faz muito bem, mas o tempo todo de perceber, a gente tem meio que regras culturais que a gente não fala, que parece que são invisíveis, mas não são, porque estão postas. Então, conversar sobre isso, nossa, já é um tabu, né? O que a Si falou. Não, você teve câncer de testículo. Eu falei assim, gente, eu falo da morte, do morrer do adoecimento
O tempo todo, eu tô vivíssima. Faz quantos anos você tá falando sobre isso? Sei lá, eu 18, 15. Então, né, gente? Tá aí, ó. Firme e forte, maravilhosa. E não o é mais isso? louco é que várias vezes, assim, na época que eu me tratava, não tinha separação de adultos e crianças no hospital. Então todo mundo ficava no mesmo na sala de espera conjunta, tinha uma escolinha, mas assim, não era um prédio para pediatria e um prédio para... Porque a oncologia evoluiu muito nesses últimos 12 anos e a quantidade de pessoas com câncer também, mas antes era um prédio para todo mundo. Então várias vezes eu tava sentada com as crianças e, por exemplo, tinha uma esperando lá e eu tava junto. E eu falava, e aí, como é que você foi sua semana hoje? Ah, foi mais ou menos, eu vi que o tumor aumentou, acho que eu vou ter que amputar a perna, não sei o quê. E a gente conversava, assim, triste, com emoções e tudo, mas era absurdo as pessoas do lado assim, tipo... Como assim, né? Eles estão conversando, só que isso fazia bem pra gente, porque de uma maneira ou outra a gente tava falando, a gente tava... E você via muitas vezes algumas pessoas... Eu lembro uma vez que a Jennifer, que é uma amiga muito querida, ela tava esperando a radioterapia. E ela tava numa sala que a maioria eram homens com câncer de próstata. E daí eu falei, preciso resolver um negócio, fica aí, daqui a pouco eu volto pra te fazer companhia. Quando eu volto, tá ela de pé, explicando pra um monte de senhores mais velhos os efeitos da radioterapia. E eu fiquei chocada. E eu achei a coisa mais sensacional. Eu tenho essa foto dela lá falando, porque ela gostava de chegar e falar, e aí, o senhor tá esperando o quê? Você já fez não sei o quê, não sei o quê? E ela falava tudo. Só que aquelas salas era assim, era um silêncio total, porque tá todo mundo apavorado. Tá todo mundo assim. E ela sem ia lá, coragem ela de quebrava... falar nada, ela quebra Exato. o gelo e fala, tá tudo bem, vamos falar, porque estamos doentes e a gente precisa falar sobre. E é muito comum a gente fica guardando isso, só põe pra fora. Isso que você falou da pessoa não adereçar ao paciente diretamente, assim, né? Tem uma pessoa que trabalha comigo na Audible, ela tem um filho com deficiência. E depois que você foi lá, eu conversei com ela sobre isso. Falei que eu queria, né? Falei, nossa, eu quero levar a Simone pro Paulado, eu quero falar sobre isso, porque me pegou muito, como a gente não consegue falar. Ela falou do filho dela, ela falou assim, as pessoas querem saber o que aconteceu com ele, mas não olham na cara dele, não conseguem, ele tá do meu lado e elas perguntam pra mim. Aí eu falo, pergunta pra ele. E elas não conseguem olhar pra ele. E perguntar, e a criança tá lá, e pra ele falar, tá tudo bem, ele convive com isso, ele tem isso 24 horas por dia, então pra ele não é assim, nossa, isso não existe, tipo, óbvio que existe, tá aqui, eu tenho uma dificuldade de andar, gente, né, tá lá. Mas percebe, pra ele tá tudo bem, pras pessoas, não. Então, além da deficiência visível, colocam ele como incapaz de falar sobre ele mesmo. E quando não tem nenhuma deficiência visível, a gente faz a mesma coisa, a gente desautoriza as crianças o tempo todo. Teve uma frase da Isis, é que são várias crianças que me ensinaram muito. A Isis hoje em dia não é nem criança, mas é adolescente. E ela falava que toda vez que abriam a porta do quarto, viravam, olhavam pra mãe dela e falava assim, e aí, ela fez cocô? E daí ela falava, o cocô é meu, eles não perguntam pra mim, eles perguntam pra minha mãe se eu fiz cocô. Então, assim, são coisas básicas às vezes, sabe? Que, tipo, e a criança tá lá, e ela sabe se ela fez cocô ou não, entendeu? Então, tipo, essas coisas... Até uma coisa nada a ver, que não tá nem relacionada, tipo, só se ela fez cocô. E aí isso deve ser muito triste, porque você acaba isolando a pessoa, assim, né? Então o paciente fica ali meio sozinho, quase invisível. E não só o paciente, né? Aí se você pensar... Às vezes os pais se isolam também, porque tudo gira em torno da doença. Então as pessoas, em tempo de WhatsApp, são as mesmas perguntas. Aí já tá difícil engolir a realidade. Aí você vai ter que ficar repetindo diversas vezes a mesma coisa pra todo mundo. E as pessoas, elas não se percebem ali na quantidade de resposta. Não, elas querem mais, porque elas precisam desligar a angústia delas pra ter um distanciamento. Claro que os vínculos mais afetivos não são assim, realmente querem saber, mas a grande maioria das mensagens, ela avassala. Então, aqueles pais estão sofrendo, o tempo todo tem que repetir a mesma coisa. Aí eles começam a desistir de responder. Ou vão para as redes sociais e se tornam formadores de opinião também. Então, assim, a gente percebe que a gente evoluiu muito, como a Cir falou, mas como ser humano, eu tenho a sensação que a gente está perdendo a evolução. Perdendo a humanização, perdendo o estar com o outro, o estar conectado. Então, o tempo disponível é muito menor, olhar no olho é muito menor, estar na altura das crianças, ver o que elas precisam, entender que o tempo todo ali é uma regulação emocional. Você não precisa fazer, nossa, ser uma super terapeuta. Mas você precisa estar disponível. Você tem 5 minutos? Então, 5 minutos esteja com ela. E se a gente fazer um paralelo entre crianças adoecidas e as crianças saudáveis em casa, a
a gente também tá deixando elas loucas. 1000 atividades, 1000 coisas, e aí, não pode dar tela, tá bom, não pode dar tela, mas todo mundo fica com a tela na mão, e a criança ficou o quê? Com o vazio. A criança não pode a tela, mas os pais lá. Exato! Os E pais aí lá são no duas celular. coisas, né? Tipo assim, ó, você não vai fazer o que eu tô falando. Então, o seu prato tem legume, eu como o meu whey protein aí. Você tem que dormir cedo, mas a mamãe tá com insônia. Gente, tá tudo muito errado. Socorro. Exato, tá tudo muito errado. Outro exemplo simples. Uma criança que tá começando a andar, ela caiu. O que que a gente fala? Não foi nada. Não foi nada. Mas foi alguma coisa, entendeu? Então, Tá doendo. não, e assim, Tipo, isso é eu uma posso, vergonha. quero chorar, Bi. É uma vergonha, ela tá compreendendo se ela coloca uma força maior na perninha ou não, como é que é, eles andam desequilibrados no começo, então, olha, tô aqui, aí começou a chorar, olha, eu tô com você, eu vi que você caiu, será que a gente precisa chorar tanto assim? Mas vamos falar sobre o que aconteceu. Vamos porque validar, senão- né? Exato, o tempo todo você tá falando assim, E é olha, um ser humano que pensa, entende as coisas, E né? percebe. Não lida como se fosse um. é a mesma lógica do adoecimento, então não foi nada, não é câncer. Assim, é automático, Você é não está fazendo- automático não foi nada, assim. Pois eu é. não tenho filhos, mas eu tenho sobrinha. Ai, não foi nada, não foi nada, não foi nada. Mas aí eu acho que também é porque, putz, a gente não quer que a criança chore, né? Porque a criança Sim. chorando assim, Isso, incomoda. esse é o Eu não exemplo. quero que a criança Não é chore, tipo, criança não foi nada, não foi chorando. nada, para de chorar. Para de chorar. O Socorro, a ser criança humano, chorando é um pânico. dos sons que mais incomoda ele é o choro. Se você colocar um ruído aqui e fizer teste de resposta, principalmente da nossa frequência cardíaca, a gente vai responder muito rápido ao choro. Porque foi isso que foi a gente conseguiu sobreviver na humanidade. O choro vem para chamar o outro para um cuidado de um vulnerável. Então você não quer o choro. Os pais não querem o sofrimento, entendeu? Então assim, a gente também tem que perceber que a gente faz isso o tempo todo numa É uma ameaça autodefesa. simples, que é o choro. Que a gente... Não, e o pior é que às vezes, voltando ao assunto original, eu estava no hospital e eu chorava de emoção de coisas bonitas. Porque às vezes você tá tão vulnerável que alguém me abria a porta do elevador, eu ficava emocionada. Porque é aquela coisa que você, putz, olha, estão fazendo pra mim. E várias vezes eu estava chorando de coisas belas e bonitas, e daí já vinha, não chora, já dá o lenço. Hoje eu já aprendi com as psicólogas que não é dar o lenço, entendeu? Porque dar o lenço você já tá falando pra pessoa, para de chorar. E nem entendeu? água, né? Porque ninguém vai desidratar. Você tá chorando, toma uma aguinha. É, porque aí o que você Com faz? açúcar. Vai Exatamente. se acalmar, né? Ai, gente, Porque socorro. aí a gente tem tempo de Tá sair. muito emocionada, né? Porque de- ser emocionada não é bom. De atualmente. sair da frente da Simone, que tá emocionada. Então eu saio daquela cena que traz um estresse e vou pegar uma água. Que é ilusão, vai se acalmar. E na verdade, quando a gente bebe água, a gente não consegue chorar. Porque ou eu choro ou eu engulo. Olha só. E as pessoas não percebem, então não estão conectadas com ela pra ver que ela tá chorando de emoção, que é uma boa notícia, que é uma visita que ela tá se sentindo muito importante, muito validada. É isso, Vista, porque- você se porque- sentiu vista quando alguém abriu a porta Sim, do elevador pra você, muito, né? mas é que sabe, eu acho que é o louco, porque assim, o profissional de saúde, ele teria que ser mais bem cuidado, porque você imagina ele todo dia, o tempo inteiro passando por emoções. Então, a emoção com um paciente que fica bem, um paciente que morre, um paciente... Só que o que acontece? Tem uma hora que ele tem que se tornar mecânico, porque assim... É horrível falar isso, mas já aconteceu em hospitais de eu estar lá brincando com as crianças e os profissionais me pedem ajuda se você pode fechar a porta da escolinha, fica brincando aí que nós temos que passar um corpo, e daí passa e depois continua como se nada tivesse acontecido. Eu falei, gente, mas não vai ter uma conversa? Ninguém vai chamar os profissionais do corredor pra pelo menos, tipo, agora tem vários hospitais que fazem isso, né? Tipo, mas, quer dizer, talvez não vários. Pra falar com as crianças, tipo, que várias- Não, passou... pra falar com os Tem várias com os profissionais. profissionais. Entendeu? Então, assim, se não estão preparados para acolher essas pessoas, como é que eles vão nos acolher? Entende? Tipo, tem um estudo que me falaram numa post que eu fiz, que eu já não vou lembrar, e eu espero que seja verdade, porque na época eu li e tal, que era um corredor de um hospital com uma patologia, e dividiram o corredor e deram alguns cuidados para os profissionais da saúde de metade do corredor. Outra metade ficou sem. Eram cuidados assim, tipo... sei lá, de trabalho, de coisas, não era massagem, nada disso, mas eram coisas de, tipo, melhorar e dar Mas, tipo, atenção. uma porque- conversa, o que você tá sentindo, você tá bem, Provavelmente, eu não me meio lembro mais exatamente. terapêutico, assim. É, eu não me lembro exatamente o que era, mas valorizava o profissional, acolhia o profissional, tudo isso. Depois de um tempo eles foram ver e os pacientes daquele pedaço que os profissionais foram cuidados utilizaram menos medicamentos para dor. Os pacientes. Caramba. Mas, gente, isso é óbvio. Por quê? Porque a pessoa que tá cuidando de mim vai depender do jeito que ela cuida de mim, a minha resposta também, entendeu? Se vem uma pessoa estressada, se vem uma pessoa
que não quer conversar, se vê uma pessoa que não quer ouvir meus sentimentos, nada disso, eu vou estar mais angustiada, eu vou estar mais nervosa, eu vou ter mais cortisol, vai ser muito pior. Uma entende? pessoa acolhida acolhe mais, né? Exato. Uma pessoa mais cuidada, eu acho, entende? Então, o que eu acho, isso que a Van falou, é muito real, das pessoas não terem cuidado, às vezes, com o paciente, não quererem se emocionar. Mas é porque pra elas também tá tão difícil. Porque você pensa, eu sou uma paciente, mas daí essa pessoa que trabalha lá deve ver 20 pacientes num dia. Mas tá no ambulatório. Então, imagina se ela se emociona com cada paciente. E é isso que a gente quer essa entrega das pessoas, a gente quer ser bem cuidado, a gente quer, mas assim, se a gente não tem um sistema de saúde saudável, nem pros profissionais, como é que você vai exigir isso deles para a gente, sabe? Eu assisti aquela série nova médica, The Pitt, na Max. Que é um novo IAR. Pô, você não falou que a gente tinha que saber algumas coisas pra ser entrevistado? Não, é um novo IAR lá. Que lembra que tinha o IAR Sim, da emergência, é o Grey's Anatomy, depois... E aí, nesse, eles têm um pouco isso, assim, o chefe ali da emergência, no final do dia ele faz um debriefing e conversa, e tipo, hoje foi um dia muito pesado, como vocês estão? Aí quando tem um emocionado, fala, ai, desculpa, não sei o que, não posso... Aí ele dá essa acolhida, assim, ele conversa, ele, não, tá tudo bem, tipo, de fato isso aqui, né, Sim. é intenso, é pesado, tipo, rola um pouco isso, assim, e eu nunca tinha visto em nenhuma série rolar tanto isso. No Grey's Anatomy não rolava, no IAR muito menos, então acho que talvez seja um pouco esse momento pós-Covid mesmo, que também existe essa preocupação com a saúde mental, tem outras, a vulnerabilidade, e outras né? portarias de trabalho, né? Agora, é dever do empregador, acho que daqui a um mês vai estar valendo a lei, se eu não me engano, de garantir uma segurança psicológica. Então, a saúde mental entrou. Mas e a formação? Será que aquela pessoa está formada por isso? E como ela funciona? A gente se divide. Tem gente que nada de braçada em cuidados instrumentais, então ir lá, ferir uma pressão, dar uma medicação e tudo mais. Tem gente que funciona mais cuidados emocionais. E não é todo paciente que funciona com acolhimento. Sim. Então, a sintonia e a percepção com o outro e comigo mesmo faz muita diferença. Porque vamos colocar aqui, a gente trabalha, nossa, numa instituição maravilhosa, que eu tenho poucos pacientes, que eu consigo fazer um cuidado ali estruturado, completo. Mas se o meu jeito de ser cuidadora é ser gatinho do olhinho Shrek, pode ser que não combine com todo mundo. Então, se eu não tô sintonizado, eu posso ter tempo. Eu posso ter a melhor boa vontade do mundo, que eu vou fazer errado, porque eu vou fazer o que funciona pra mim, não o que funciona pro outro. Você tem que identificar cada um e sentindo. Exato, já teve mãe que chegou a usar uma blusa com um cacto escrito não me toque, porque era um filho em cuidados de fim de vida e as pessoas achavam que pra acolher tinha que abraçar, e pra ela aquilo era mortal. Tipo, não me toque, não fale comigo, fique ao meu lado de boca fechada. Eu vou Botou uma camiseta. Botou uma camiseta. Então essa coisa de mão na mão e tudo mais, não é pra todo mundo que funciona. Então, se eu não percebo que existe um outro que é diferente de mim, tá tudo errado. Independente do que a instituição vai dar, do que o profissional vai entender. E aí a gente tem uma outra complicação, porque qual é o desenvolvimento da criança? Qual é a idade cronológica dela? Ela tem algum atraso de desenvolvimento ou não? A gente tem mania de achar que tudo tem a ver com questões ou emocionais ou extremamente físicas, e as questões são muito interligadas. Então, hoje em dia, é muito fácil a gente rotular. As pessoas falam, essa família é disfuncional. Você tá lá com a família? Você cresceu nela? Você sabe quanto dura essa família tá pra funcionar? Não, a mesma coisa. Você vai visitar um bebê. Aí tá lá o quartinho do bebê lindo, maravilhoso. Aí ela é um móvel de ursinho bailarina. Alguém já parou pra prestar atenção o que o coitadinho do bebê tem que se distrair? Com a bunda do urso. Então, assim, o tempo todo é para o outro ver. Sim. E isso é muito ruim, porque a gente vai repetindo e perpetuando o comportamento. Porque a gente tá muito, né, sem tempo, sem paciência, sem nada, tipo a Muito tal da mais empatia, que também já é uma palavra que foi meio esvaziada e meio já cansamos dela, mas eu acho que esse é o lugar dela. Pois Que não é sobre você, é sobre o outro que é o paciente aqui, não é você. Então, respira um pouco, relaxa e só esteja ali com essa pessoa, né? E eu acho que até o mais louco da gente ter criado o Beabá, de existir oficialmente o Instituto, agora há 12 anos, 2013, há 12 anos, foi muito por isso, porque eu dava uma opinião, mas às vezes a criança virava assim, não, eu não acho que tenha que ser desse jeito. Daí vinha um profissional de saúde e falava, não, mas a gente poderia também fazer isso. Então assim,
uma coisa que era opinião de um, tinha que ser ouvido por todo mundo. Então quando a gente desenha os ursos, era muito engraçado, na verdade é um urso, né, que é o paciente. Peraí, deixa eu ver se eu posso mostrar aqui. Esse é o guia, pode mostrar pra alguma câmera? Pode mostrar. Esse é o guia que Essa é é o a Beta, livrinho. pode mostrar pra aquela lá. É o primeiro, foi o primeiro material que a gente fez, que é o livrinho que tem os termos do ambiente oncológico e para as crianças que ajudaram a fazer. Então foi muito engraçado que a hora que a gente estava desenhando os termos, é um urso, né? Então, tipo, tem um termo que é o jejum. E daí tem uma barriguinha fazendo ronque, tem um balãozinho ronque. E daí a criança gostou, a outra pessoa que sugeriu adorou e tal. E daí chegou uma profissional de saúde, né, a doutora Cecília, virou e falou assim, não, mas o estômago é do outro lado. A gente falou, mas é um urso. Ah, mas a gente vai ter que deixar mais fiel. Então isso foi muito legal, porque do mesmo jeito que a Lu falou, às vezes o que eu tenho um pouco de medo hoje das redes sociais é que todo mundo que passou, vou falar do exemplo do câncer, tá? Às vezes alguns viraram uma web celebridade e começa a falar sobre a doença, mas ela começa a falar do ponto de vista dela. Só que daí ela quer que todo mundo se encaixe no ponto de vista dela. E daí, gente, tem aquela que vai falar, não, gente, caiu o cabelo, tem que usar peruca. Eu odiava peruca, peruca esquentava, pinicava, e eu só saía de peruca, por quê? Porque as pessoas me viam na rua e choravam. E daí minha mãe falava, eu não aguento isso. Dá pra você usar peruca? Então isso meio que mascarava um pouco, entendeu? A doença. Uhum. Então, com o Beabá a gente teve que aprender que, assim, a informação tem que ser feita pra todo mundo. Não dá pra... Então, teve uma época que quando a gente fazia informação, todo mundo falava, não, tem que pôr cura, tem que falar de cura. E daí eu falava, gente, não é todo mundo que tem a possibilidade curativa. O Beabá vai olhar a qualidade de vida. Porque se a gente coloca, vamos supor, crianças, no Brasil hoje, de 10 crianças, a gente tem 6 que se curam. Em alguns lugares, isso uma média geral, tá? Mas em alguns lugares, chega a ser 3 crianças de 10. Você acha justo eu ter um slogan, alguma coisa falando vencendo o câncer? Tipo, de 10 famílias, 7 os pais vão se sentir perdedores? Não. Então, assim, esse movimento da gente Vira começar tiro a no criar, pé, né? começar a criar junto, possibilitou tudo isso. Agora, se você pensar do outro lado, o Beabá não recebe grandes doações, não recebe muitos montantes até de dinheiro. Por quê? Porque o que vende é falar, olha, essa pessoa tá morrendo, ela precisa do seu dinheiro e ela vai ficar curada. E daí você sente que, poxa, eu posso curar alguém. Só que a gente não pode, o Beabá não fala isso, entendeu? Então a gente fala, a gente vai dar qualidade de vida. Até porque nós não somos a parte assistencial, clínica, nós somos a parte informacional, educação. Então eu acho que a Vó falou da Covid foi uma coisa maravilhosa porque a gente identificou isso durante o tratamento, que eram crianças começando a fazer materiais e falando, olha, vamos explicar sobre isso, vamos falar sobre aquilo, elas se sentiram empoderadas. Então elas eram os pacientes e viraram os agentes transformadores. Então às vezes chegava a criança nova no hospital, elas já iam correndo, você vai fazer químio, você vai fazer... Daí os médicos, calma, ela acabou de chegar, porque elas já queriam mostrar o conhecimento delas. Um dia a Vivi falou uma coisa muito bacana que era assim, que é uma médica, nossa diretora, as crianças choravam para internar, agora elas choram para desinternar. Porque assim, elas transformaram aqui num lugar de transformação delas, entendeu? De poder falar de um assunto com outras crianças e sentirem, porque às vezes na escola, nos outros lugares, é tipo assim, não vou ficar perto dessa criança, tipo, às vezes a criança Elas ficaram empoderadas com Exato. aquilo, porque a informação deu confortáveis. um poder pra elas de tipo assim, eu sei do que é, Exato. eu sei o que tá acontecendo. Ela conta a história dela, ela conta, então. É. E diferente às vezes das escolas, porque, por exemplo, a criança foi lá, caiu o cabelo, daí a família toda resolveu raspar o cabelo. Daí eu fiquei sabendo desse caso, por quê? Porque as outras crianças não queriam mais chegar perto dela, porque falaram assim, gente, ela começou careca, depois ficou a família toda, acho que pega. Então as crianças da escola pararam de ficar perto dela. Ai, meu Então, Deus. assim, olha a importância da informação. E daí, voltando à Covid, eu acho que, assim, na época da Covid, a gente não tinha, logo no começo, um medicamento. A gente não tinha nada. Então, a gente teve que lidar e sobreviver com informações, que era, tipo, higienizar as mãos, tomar cuidados, a máscara. Então, assim, informação salva a vida. Só que, muitas vezes, a gente tem muita dificuldade de receber patrocínio, de ter engajamento, porque a informação não é aquela coisa que você vai falar, você é o salvador, entendeu? Só que Só que realmente né? E às vezes é isso, uma informação, um acolhimento, E baseada uma em fatos de conversa. realidade, né? E não numa promessa vazia, que você não pode Sim. nem fazer, assim. Sim. Realmente Mas muito- essas viradas de chave são difíceis e pra mim ela só aconteceu mesmo em 2000 eu tratei em 2011 e 2012, só aconteceu em 2015, 16, porque seria quando daria 5 anos sem doença e daí geralmente na literatura médica você fala que você tá curado.
E daí lá vai a Simone pra consulta de 5 anos, com uma camiseta sobrevivente, com bexiga, com bolo, com tudo. E minha amada médica falou, eu não vou falar que você tá curada. E daí foi isso. Daí, tipo assim, como assim não vai falar? Daí ela explicou, falou que tinha sido muito grave, que a gente ia ficar em acompanhamento. E ela falava, mas você tá bem. E pra mim o bem não era suficiente. Você queria ouvir Eu que queria você a tava palavra. curada. Eu levei um certificado escrito, depois de tantas quimioterapias, atesto que a Simone está curada. Só que médico pode garantir isso se a gente não sabe sobre o nosso corpo, sobre as doenças, sobre tudo isso? Só que isso foi um processo meu de entender, sabe? Uhum. E entender que o curado também não é só isso, que pode ser muitas outras coisas, porque a saúde não é ausência de doença, mas é o bem-estar físico, psíquico, emocional, tudo Social. isso. Então assim, só que tudo isso você só aprende com informação, e você só aprende falando. Porque se você não fala como você tá se sentindo, e a outra pessoa não vai falar e não sei o que, você vai ficar ali sofrendo sozinho, entendeu? Entendi. Desculpa. Tô aqui agora recebendo sempre uma falada. Mas eu queria falar um pouco também dessa coisa dos médicos, porque quem cuida de quem cuida. Porque os médicos na formação também eles recebem, lá aprendem a medicina, nananã. Mas eles aprendem a falar com o paciente, eles aprendem também a ter essa vulnerabilidade, se colocarem nesse lugar da empatia. Olha, nas formações básicas, poucas são as aulas de comunicação, ou quase nada. Agora já é obrigatório falar sobre cuidado criativo, então tem uma pincelada. Mas o que a gente percebe ainda são os que os colegas compartilham, né? Porque, por caso eu não sou médica, sou psicóloga, mas são os chefes antigos, donos de cadeira, que pegam os residentes novos e não... É como se fosse uma fraqueza isso, né? Então, eu tenho a sorte hoje em dia de trabalhar numa equipe de cuidado criativo onde a gente fala muito e a gente se regula ali como um sistema de cuidado e tem os pares, qual médica funciona melhor com qual psicólogo, a gente até faz brincadeiras, são casadas, né, como dupla e tudo mais, mas assim, a gente não fala, a gente não ensina que você vai ter sofrimento. Muitas vezes eles chegam pra rodar com a gente nos estágios e eles falam assim, mas não pode se vincular, né? Não, pode se vincular, deve se vincular, mas é um vínculo que tem um espaço. Se coisas estão transpassando esse espaço, a gente precisa cuidar. Agora a grande maioria faz terapia, mas antes isso era um bicho de 7 cabeças. E às vezes não tem tempo nem pro saudável. As residências têm carga horária super agressivas e tem aula para apresentar e tem um monte de coisa para cumprir e você vê um monte de faculdade abrindo disciplina de medicina, agora até os grandes hospitais estão abrindo também e assim, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Será que vai ter que nem tem OAB para direito, vai ter para medicina? E os outros profissionais de saúde aprendem a se cuidar também? Acho que tirando a psicologia que faz pirâmide, porque o psicólogo normalmente tem que ter outro psicólogo para dar conta, a gente não fala sobre saúde mental, a gente tem medo de dizer que hoje a gente está fragilizado, porque senão o que meu colega vai dizer? Às vezes eu não posso negar nesse caso, às vezes a gente acontece de ter 2 óbitos de pacientes que você está acompanhando ao mesmo tempo. E aí? Isso te afeta. Totalmente. Isso te afeta. Então, assim, trabalhar com pares, se sentir confortável, ter a segurança psicológica de você poder dar ideias, poder se sentir vulnerável, é muito bom. Mas também a gente não pode ter o outro oposto, que é quando eu começo a fazer ganhos secundários sobre a minha vulnerabilidade, que também é um problema, né? Porque tem pessoas que elas funcionam com ganhos secundários. Então, a gente tem que sempre prestar atenção ali e fazer uma baliza, né? Então, o bom é quando ali numa mesma equipe você tem profissionais mais emotivos, mais assertivos e que conseguem segurar a onda e a gente vai fazer um grande baile. Esse aqui tá mais cansado, vai se ajudando aqui, né? E tudo mais. Mas quantas equipes são formadas por vários profissionais e não só médicos? E aí o sistema faz isso. Eu tenho certeza que se eles pudessem escolher, a grande maioria teria outros ali. Então aí a gente vai aqui dar paulada em tudo. No sistema de saúde, no pagamento, na quantidade de profissionais, na enfermagem que diz o tanto número de pacientes, mas aí o paciente tem várias necessidades. Então assim, não dá pra dizer, é culpa de fulano. Não, e também é culpa nossa, porque no desespero de ter um lugar no mercado de trabalho, no começo você se sujeita a lugares pra você galgar o seu lugar ao fim.
Então, E muitas vezes quando você tá lá fazendo tratamento, você entende como paciente que o chefe, o dono de tudo é o médico. À medida que o tratamento vai andando, que você começa a ver que o médico ele é importantíssimo, que ele vai te dar o protocolo, o tratamento, tudo isso. Mas você vai ver que, putz, daí agora eu tô com problema de andar, daí eu vou precisar do físio. Ai, agora eu tô com problema, sei lá, eu tenho 9 especialidades. Então tem medicina, tem vários tipos como psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição. Então assim, não dá conta de um profissional. E você, infelizmente, o câncer acaba muitas vezes afetando o seu corpo inteiro. Eu tô na menopausa há 12 anos, tenho osteoporose, tenho milhões de outras coisas que requerem outros profissionais. E especialidades também. Então, assim, você começa a descobrir que quando você tem uma equipe e você vai fazendo isso, a sua saúde, gente, vai melhorando absurdamente. Só que no começo, às vezes você não quer, porque daí você fala, ai meu Deus, vou ter que passar mais uma especialidade. Não, já tá bom o médico. Então, e daí você acaba pegando, às vezes, alguns profissionais que estão nesse negócio de, tipo, acaba englobando tudo. Ah, eu cuido disso. E aqueles outros de internet que acabam falando, ai, não precisa de nutricionista, come o que Deus fez. Que aconteceu. E daí, tipo assim, Deus fez pedra. Gente, não comam pedra. Então isso que a Van falou é muito importante. Só que muitas vezes na oncologia você acaba descobrindo isso. Porque você vai ter que passar por outros profissionais e os outros profissionais muitas vezes são essenciais. Teve um exemplo horrível comigo que eu não posso usar... quando você está com os hormônios, você tem reposição. Eu não posso fazer reposição hormonal. Então, um jeito, às vezes, de diminuir a ansiedade e tudo isso foi usar antidepressivo. Então, eu tinha, por um período, uma quantidade de antidepressivo baixa para deixar o meu... psicóloga me ajude, mas deixar o meu funcionamento um pouco mais... seu psique sob controle. Exato, tudo, entendeu? Porque menopausa, ansiedade, todas essas coisas. E eu não sou uma pessoa muito organizada, eu não percebi que a caixa estava acabando. E daí acabou o medicamento. E daí eu fiquei 2, 3 dias com aquelas sensações horríveis de falta de... Quando você não tem no organismo, como chama? Serotonina? Não, gente, quando você tem alguma coisa faltando... Abstinência. Obrigada, Wii, que falou de casa que você vai... Abstinência. E começa a ficar pior, porque você vai ficando sem medicamento, vai ficando pior. Então eu tava zonza, com náusea, com milhões de coisas. E pra eu marcar a consulta, levaria 15 dias. Eu falei, eu não vou aguentar 15 dias. O que eu fiz? Eu fui no pronto-socorro do meu hospital. Chegando no pronto-socorro, eles não quiseram abrir ficha. Porque eles falaram que isso não era clínico. Isso era psicológico, emocional. Daí eu falei, gente, mas eu não sou 2 pessoas. Eu não sou tipo uma parte aqui e uma parte emocional outra. A medicina tem muita dificuldade de pensar no todo, assim, né? Não, e o mais louco, E sabe? não é medicina, é o sistema. E sabe o que é o mais louco, meninas? Que assim, aquilo foi passado para, sei lá, substituir alguma coisa que não era pela psicologia. Era orgânico. Era orgânico, então foi passado por uma equipe que não era equipe de psicologia. E mesmo assim, a ficha não foi aberta. Caramba. Eu tive que recorrer a um outro profissional que me deu uma receita para eu ir comprar. Então assim, na própria emergência, eles não consideram que o emocional, o psíquico, ou sei lá o que seja do paciente, faz parte do tratamento. Sendo que grande parte do câncer é medo, é ansiedade, é tudo. Só que assim, eles só te colocam ali o pedacinho de carne. O resto são outras áreas. Então assim, isso que a Van falou é importantíssimo quando você tem a equipe, todo mundo enxerga tudo. Porque eu não deixo assim, hoje eu vou deixar meu emocional em casa e vou tratar, vou fazer só, sei lá, tomografia. Entendeu? Hoje eu tô só no físico. Exato. Então, isso é muito importante. E é ruim o contrário também, né? Às vezes você vai lá por um pedido de interconsulta por algo entendido num primeiro momento como emocional e a criança tá funcionando de um jeito muito esquisito. Você fala assim, não é possível. Não é isso. E aí, muitas vezes a devolutiva olha, para uma avaliação emocional, eu preciso que ela esteja com a dor controlada. Eu preciso entender o que tá acontecendo, que 4 horas da tarde ela tem um comportamento descontrolado. E porque assim, o psicológico afeta o físico afeta o psicológico, Sim, gente. A gente tava falando da perimenopausa. Tipo, o hormônio faltou, mas o hormônio faltou, afeta a sua psique, afeta o seu físico, você sente que tem bichinho, você no escuro, é tudo.
Você dá rindo do bichinho, sorte isso que você não sente. A gente tem o conceito de dor total, né? Que é exatamente isso. A Cicely Saunders, observando pacientes em fim de vida, ela prestou atenção que a dor era modulada por outras questões. Então, se o paciente estava feliz ou estava aflito, se ele estava ansioso por uma visita ou preocupado por uma conta. Então, assim, a gente já tem muito estudo comprovado dizendo que é tudo muito interligado. Mas eu tenho mais dificuldade até de, enquanto indivíduo, ele se perceber, ele nomear, e a gente também não tem muito tempo para instrumentalizar ele a perceber o corpo dele. Aí quando eu coloco na Eu tava falando com uma pediatria... amiga minha esses dias, eu falei que, nossa, você tem muita noção do seu corpo e das coisas que você sente, né? Eu falei, eu não sei nada. Ela come um negócio, ela sabe, eu comi isso, quando eu como isso me dá isso. Eu falei, gente... Pois é. Mas isso também não é bom, tenho. porque às vezes eu tenho isso. E daí sua cabeça, tipo, muitas vezes eu sinto a batata doce descendo aqui. Porque eu sei que às vezes a batata doce, se não tá muito úmida, eu sinto. Então assim, você fica com muitas... Um excesso também de autoconhecimento. Excesso de... Exatamente, de tipo, ai meu Deus, senti isso. E às vezes também são coisas reais, mas às vezes ela tava até falando comigo na moto. Às vezes são impressões que você acaba... Ou pensamentos catastróficos. Ah, eu já senti uma coisa aqui, eu já ligo com uma catástrofe. Mas aí, percebe, então eu tenho um gatilho do corpo que é somático, e aí o meu funcionamento faz com que eu acesse uma crença que não é boa, ou que deixa a coisa maior ainda. Mas se eu tenho autoconhecimento, eu tenho um caminho. Eu tô conectada comigo. E aí, muitas vezes, a gente até ensina as crianças de... O que a sua cabeça tá falando? Ah, minha cabeça tá falando que meu corpo consegue. Vamos tentar, então? Nossa, eu consegui, que legal, que demais. Porque às vezes é isso, né? Todo, ai, coitadinha, vem aqui. E aí tem uma outra coisa que acontece muito. Os pais eram super rígidos. De repente, eles deixam tudo. Pode comer sorvete, chega presente toda hora. Então, assim, eles fazem uma leitura que, assim, eu já entendi que as coisas estão erradas, mas ninguém me falou o nome do que tá errado. E depois a criança, muitas vezes, algumas espertas usam como ganho secundário. Então, tipo, eu já presenciei que a criança falando, você não vai me dar um iPhone? Eu tenho câncer. Jesus! E daí você tem paulada, tipo assim, Ai, gente, meu esse Deus. paulada, são tantas pauladas que poderiam durar, tipo, podia ter uma série. Tem algumas instituições que acabam presenteando as crianças. Tem uma famosa que a gente adora, um monte de gente conhece, que essa também não vou falar nomes agora, mas assim, que presenteia crianças. Mas o que acontece? São muitas crianças para ser presenteadas, então, preferivelmente, antigamente, eram as crianças em final de vida. Então, o que é o seu sonho? Ah, o meu sonho é ter um iPhone. Daí ia lá, a criança ganhava um iPhone. Ah, meu sonho é ter isso, ter aquilo. E daí teve um belo dia que eu estava no hospital com uma criança que chegou o desejo dela. Ela vira pra mim e fala, eu vou morrer? Que tem uma sequência, né? Entende? E ela ia. ela não sabia, ninguém tinha avisado ela. Não, Ela ela descobriu, sabe, ela- Ela só sente, queria confirmar. ela sabe, entendeu? Mas são tantas coisas. Mas ninguém Mas- falou isso pra ela. Exato, mas tudo isso volta ao primeiro princípio, entendeu? A não conversa. Então você não conversa, você não fala nada, mas os pais estão permitindo tudo, estão dando todos os presentes, estão dando tudo. Você acha que a criança não sabe? Tô dando todos os sinais, você só não consegue falar sobre. E até quando eles conseguem manter uma regulação, ela não vai pra escola. Ela começa a dormir e acordar com o que ela acontece, porque tem os sintomas, tem os tratamentos, tem a agenda de cuidados da saúde. Então, assim, eu não falo verbalmente, mas a rotina muda e começa a girar ali. E aí eu tenho os irmãos, aí ninguém fala com os irmãos. Aí é uma outra confusão, porque aquele irmão, ele pode se tornar uma ótima criança que se dá conta sozinha. E aí a gente reforça, nossa, como você é bonzinho, você entendeu que o papai e a mamãe precisam ficar com a sua irmã, né? Então, olha, pra eu ter minimamente os meus pais, eu preciso continuar sendo bonzinhos. Então vai crescer uma criança que aprende a dar conta de tudo. Ou senão uma que, putz, eu queria estar doente porque eu queria Sim. ver os meus pais. Aí eu super comum, aprendo super. que eu tenho uma dor, que eu tenho que chamar ali, ou eu começo com comportamentos agressivos, porque eu tô Precisa chamar desregulado e atenção. ninguém fala, e eu preciso ser visto. Às vezes não é nem chamar atenção, preciso ser visto para que o meu sistema de alerta desligue. Então, não falar traz prejuízos em cascatas. Pra família inteira. Não, a gente faz um acampamento, que a Van é uma das Sim. psicólogas que vai ao acampamento. Então são 200 pessoas, a gente leva 80 crianças em tratamento, algumas terminaram o tratamento, outras estão em cuidados paliativos exclusivos, outras irmãos enlutados. E tem uma mãe que a gente adora que um certo ano virou e falou assim pra gente, eu quero ir ao acampamento, ela tem 3 filhos, um teve câncer, tá bem, e os outros 2 filhos que tiveram que conviver com o irmão doente, toda aquela tensão de casa. E ela chega e fala,
Só que eu não queria levar o filho que teve câncer ao acampamento. Eu quero levar o outro. Primeiro que as pessoas do acampamento fizeram com aquela visão. Como assim? Se é um acampamento para crianças que trataram câncer, vai levar um irmão? E ela falou exatamente isso. Todo o tempo estava no hospital, ele era a criança que ganhava os presentes, ele que tinha toda a atenção para ele, eu não dei atenção para os outros filhos. E ela leva o outro filho para o acampamento. E foi incrível. Foi maravilhoso, ele se divertiu, foi incrível. Então, assim, são possibilidades que, a princípio, quando a gente chegou com essas ideias, todo mundo ficou meio chocado. Mas como assim? Tá levando uma criança que não teve câncer, então não tem por que levar ao acampamento. Quando a gente levou a ideia de levar irmãos, que a criança morreu, falaram, mas não tem mais câncer na família. Ah, mas simplesmente, né? A criança morre, então acabou tudo. Acabou tudo, virou a página, beijo, tchau, né? Então a gente leva uma quantidade de famílias, que na verdade é sempre uma criança e um acompanhante. Então geralmente vai um irmão e um acompanhante. E daí não é que vão uma criança, vão alguns irmãos e alguns familiares. E tem rodas de conversa. E eles falam, e daí a gente se pega, em vários momentos a gente tá lá fazendo atividades, a mãe tá chorando com uma outra mãe falando, isso daqui é incrível, porque eu tô podendo falar sobre meu filho, porque as pessoas estão perguntando, parece que ele tá vivo. Porque é isso, porque hoje em dia, o que acontece? Eu tenho várias amigas que o filho morreu, que me contam, se eu tô andando na rua, vem alguém no prédio, eles atravessam a rua pra não falar comigo. Daí elas falam, eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 10 anos e um de 14 anos, o que morreu é o de 14. Ela pergunta do de 10 e ela não fala o nome do de 14. É como se ele não tivesse existido por 14 anos. E no camping a gente faz isso, né, Van? A gente fala, as crianças levam os brinquedos e falam, olha, tipo, a vovó levou a almofadinha, falou, olha, do Zé, não sei o quê. Então, assim, acho que ao lembrar, ao falar, a criança permanece viva. Só que a gente não fala. Não Quer um leicinho? Me emocionei aqui agora, porque a Eli, ela trabalha na minha casa, ela é minha faxineira, acho que já faz mais de 10 anos, assim. E ela teve câncer, e eu não soube lidar. Meio esse último dia que ela foi na minha casa, eu dei uns cristais pra ela. Tipo assim, o que eu vou fazer? Eu dei uns cristais pra trazer boa energia. E eu não consegui, eu me distanciei, eu não consegui. Eu falei, o que eu vou falar pra essa mulher? Eu não quero ficar perguntando pra ela se tá tudo bem, como que ela tá, porque aí, tipo, tem que ficar respondendo isso pra 1 milhão de pessoas. E eu sempre fico com esse receio, porque eu acho que eu não ia querer. E aí eu meio que Atravessou a rua. sumi, atravessei a rua defendeu. e fingi que, né, esse problema não existia na minha vida. Tive várias amigas que sumiram durante o tratamento e só voltaram depois. Falaram que não tinham dado conta e eu falei que se eu morresse eu ia puxar o pé de cada um. E é uma Mas merda. eu acho que o que eu faço hoje, eu acho que é falar. Eu falei, tipo, recentemente eu tive uma amiga diagnosticada, eu falei, gente do céu, tipo, eu vou ficar quietinha um pouco porque eu preciso processar, porque eu não gostaria que você estivesse passando por isso. Me doeu muito. E ainda tem todas as lembranças de tudo isso. Mas eu deixei ciente pra ela que eu não tava lidando bem. E não que eu tava evitando ela, entendeu? Sim. Eu falei, tipo, Você tá difícil. explicou, eu- assim, você só falou, Você tipo, não olha, falou. eu não sei o que fazer. Sim. Eu não sei o que fazer, Não, eu e quero eu- estar aqui pra você. Tipo, sei lá, podia ser só perguntar, né? Hoje eu tenho essa noção. Podia só perguntar pra... Você precisa de alguma coisa? Tipo, Como eu tô eu aqui posso pra te você, ajudar? como eu posso te ajudar, né? Sim. E aí deixa claro, às vezes, falar, tipo, gente, eu tinha vergonha às vezes de falar, sabe? Porque, poxa, você trabalha com isso, você tem todo esse conhecimento, e como é que você vai falar pra alguém que, tipo assim, você não sabe como lidar? Só que depende, são pessoas muito próximas, são pessoas que às vezes me tocam de alguma forma que eu acabo falando, porque senão vai parecer que eu sou insensível, que eu tô lá com milhões de crianças em tratamento e a pessoa que é minha amiga, eu não consigo estar Você próxima. não consegue. Mas talvez falando seja... Nomeando, né? Porque aí a gente também deixa uma porta aberta. Olha, eu vou precisar me recolher um pouco, porque o seu diagnóstico me toca, porque eu tenho uma relação com você, mas eu tô aqui. Eu só depois que pensei... Não, gente, mas você pode ter certeza, Ah, eu acho que que todo mundo que tá assistindo, ninguém pensa nisso. E nem penso. formas de ajudar, né? A gente tem medo de magoar o outro, tem medo de ser como o outro, e aí que é? Opa, porta dos fundos, a gente sai e fica aqui escondidinho. E o meio não saber como reagir, assim. Eu lembro a primeira vez que um parente de um amigo faleceu, eu também falei, mas o que faz?
que eu tenho que falar? Eu fiquei meio assim, perdida. Falei, ninguém me ensinou a me comportar nessa situação. Tipo, o que eu vou falar pra essa Ninguém pessoa? sabe, às vezes você chega... Faz? A gente Qual tem- que é o protocolo aqui? Não, a gente tem vários velórios, vários enterros que assim, ninguém sabe o que fazer e a gente acaba fazendo e validando coisas do coração das pessoas. Então, por exemplo, teve um pai que uma vez falou pra mim, se consegue uma máquina de gazélio pra gente encher bexiga e soltar? Eu achei maravilhoso ele falar isso, entendeu? Porque a maioria fala, não, eu não posso falar isso, as pessoas vão achar que eu soltando bexiga no enterro da minha filha, eu tô feliz. E ele só quis fazer algo que representasse ela, que era alegria, entendeu? Então, acho que quando a gente abre essa conversa, tem tantas possibilidades e tantas coisas que acontecem que, assim, é meio surreal. A gente chega em muitos enterros que o caixão tem adesivo do Beabá. Que cheguei num que a criança tinha feito um urso do Beabá e eu não sabia, era surpresa pra mim. E quando eu cheguei no enterro, o pai falou, tem uma surpresa pra você. E tinha o ursinho do Beabá no caixão, que foi enterrado junto. Nossa senhora, você Então, passa assim, por muita emoção, meu Deus do céu. Mas, gente, você pensa, a gente fala de doença, de uma coisa que é muito difícil e que ninguém quer falar. E daí quando você vê essas representações, foi o que deu força pra aquela criança, pra aquela família. Você não quer comprar coisa de câncer, mas todo mundo quer ter o urso do Beabá. Você chega no hospital, as crianças põem na porta do quarto e todo mundo sabe que ele significa câncer. E ele é lindo, gente, é muito Não, então, lindo. minhas amigas saudáveis muitas vezes compram as coisas do Beabá e doam, porque não querem usar, porque às vezes acham que vai atrair. Já as crianças querem crachá, querem roupa, pedem pra ter tudo, entendeu? Famílias. As banqueiras famílias, que a gente precisa falar não só do paciente, precisa falar de todo mundo. Porque quem cuida de quem cuida da família, a gente falou do irmão, mas dos pais, porque também esses pais não sabem nem Da como como eles fazem, da Simone. Quem cuida de você, Simone? Não, hoje em dia tem muitas pessoas, mas precisaria de uma Vanessa. Eu cuido, tá, gente? Por favor. Cuida Poxa, mesmo, porque cuida nossa mesmo. senhora, assim, é uma avalanche de emoções, né? Cuida mesmo. Muita coisa pra você sentir, assim, mulher. Bom, gente, precisamos encerrar assim no meio dessa emoção. Eu queria, só se eu puder falar uma outra coisa que eu trouxe umas coisinhas, a gente fazendo material, as coisas vão aumentando e surgindo, então a gente vai fazendo outros tipos de materiais. O mais legal, que assim, não é tão legal porque, né, é doença, mas assim, o que acontece? As crianças estão internadas, e daí elas recebem o Guia do Beabá, que é esse livrinho que é distribuído gratuitamente para todos os hospitais oncológicos públicos do Brasil. E daí as crianças começaram a ligar, mas por que as crianças com câncer recebem material e eu com NF1, que é tipo um tumor benigno, não recebo material? Então a gente criou uma turminha de outros personagens que falam sobre isso. Então assim, gente, pensa... E isso é aceito e é pedido pelos hospitais, não só do Brasil, do mundo todo. Então é uma coisa que precisa ser falado, sabe? Independente, pode ser várias patologias, podem ser tratamentos, procedimentos, tudo isso. E daí, pra fechar, um belo dia, a Nick, que é uma amiga nossa, ela fez um tratamento para um retinoblastoma, que é um câncer nos olhos, e ela tirou os olhinhos quando era criança, então ela ficou cega. E ela falou, nossa, mas tem o guia do Beabá aqui, mas não tem um guia do Beabá acessível. E daí ela e a mãe dela fizeram o Guia do Beabá em Braille. Uau. Então é o primeiro material do mundo para criança cega sobre câncer. E a gente até apresentou em congresso, tudo isso. E, gente, tudo isso para dizer que, na verdade, isso daqui eu só participei. Isso daqui foi tudo criado com muita gente. Há muitas mãos. Muitas que é o mãos. mais E empoderando incrível, um monte né? de crianças que vão ser lembradas para sempre. As que estão aqui e as que estão lá, sei lá onde. E quem quiser, né, fazer doações e acessar vocês, quais são os meios? Beabá.org é o site. Se você quiser fazer doação, pode ser pela chave Pix, pix@beabá.org. Mas eu acho que além de doação, tudo isso, entrar em contato, sabe? Chamar a gente pra falar. Porque a doação, claro, o dinheiro é muito importante pra gente existir também. Mas os espaços, tipo isso que você tá dando, um espaço de um assunto... a gente dá muita palestra, foi eu. Mas onde a gente dá? Nos mesmos lugares, que são os hospitais, locais de profissional de saúde. Precisa, mas assim, você tá no hospital às vezes 20% do tempo, os 80% você tá na rua. E daí você tá lá, com todo mundo te acertando direitinho, falando o que é. E daí você sai na rua, a primeira pessoa te olha e já fala um absurdo.
Exato. já foi pro Eu acho que essa é a ideia, assim, acho que é uma coisa... Ai, não conheço ninguém com câncer, mas não é sobre isso, assim, você vai encontrar, você vai ver uma pessoa sem cabelo na rua, e você não vai atravessar a rua e olhar pra ela e chorar, e, né, e assim... Pra gente E conseguir ficar falando lidar. pra ela, usa peruca, usa Se se você anima, quiser. vamos lá, guerreira! Pensamento positivo, vai ficar tudo bem, viu? Uhul, tamo junto. Tipo, Ou, por exemplo, não, né? alguém faleceu, o que eu falo? Então as pessoas não sabem falar na doença, não sabem falar no luto, não sabem falar na tristeza, a gente só sabe falar se estiver tudo bem com fotinha positiva e cara de saúde, senão a gente não sabe Ivan, nada. e depois a gente volta pra falar dessa outra parte de enlutados, que é aquilo, poxa, mas ele já morreu faz 1 ano, você ainda não tá namorando, poxa, mas a criança, você não vai ter um outro filho, você não vai... Então, assim, Nossa. tem muitos Mas é só um desdobramentos, Era só um bebê. Brasil. E as empresas que quiserem também, dá pra fazer doação Sim. ainda no imposto de renda e dá pra contratar projeto, por favor. Exatamente. Vamos ajudar, pauladers. Então vocês também melhorem, entendeu? Recebam essa paulada assim como eu, que é uma pauladinha abracinho do bem, que a gente ama. E é isso. Vai lá no beabá.org, faz doação, tem o guia, é a coisa mais fofa do mundo. Tem caderno, tem tudo, é muito lindo, gente. E pode dar de presente, entendeu? Você tem algum... A sua amiga Pode, vai tá com abrir um algum assunto filho, de você vai... oncologia na tua casa. Né? Então, tem os profissionais, Tem que falar. aí tem os bottles, tem vários materiais bem legais. Criança, o seu filho tem um amigo na escola que tá, entendeu? Como que você vai falar com seu filho, pro seu filho falar com essa criança? Então, não adianta, assim, se você parar pra pensar, todo mundo precisa, gente. Sim. É isso. E assim, infelizmente, a gente tem uma estatística aí que até 2030 vai aumentar em 70% os casos de câncer no Que mundo. pariu. Tranquilo. Fica com essa paulada aí, galera. Que agora eu vou precisar ficar bêbada. Álcool não é muito bom na oncologia. Agora pra conseguir lidar com essa emoção. Meu Deus, mas gente, obrigada demais. Assim, lindo o que vocês fazem. Eu não sei nem. Sem palavras aqui Não, agora. a gente vai fazer um convite, vai levar ela ao camping. Eu quero. Você podia Meu gravar Deus do lá e céu. você podia fazer um episódio lá e entrevistar as Super. crianças. Vamos super. Tô pronta. Então, Quero. tá bom. Agosto. Irei. Bora, vamos. Obrigada mesmo, gente. Vocês são maravilhosas. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada por pela terem vindo. oportunidade. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Tô sem voz já. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, um beijo. Obrigada. Pauladers. Porra, gente.